Seja S a reta de equação x mais ay mais b igual a zero. Sendo A, o ponto de coordenadas menos 2 e 4, o ponto de S que está mais próximo da origem, então, determine e escreva o valor da soma A mais B. Bem, aqui cabe uma explicação prévia para compreender de maneira bastante clara esse enunciado. Se nós temos uma reta, vou fazer aqui um desenho de uma reta, que eu vou denominar como reta R, e um ponto A fora da reta R, que não pertence à reta R, como é que nós determinamos a distância entre o ponto A e a reta R? Ora, essa distância ela será dada por um segmento que tem extremidade em A e a outra extremidade na própria reta R, de forma que esse segmento forme ângulo de 90 graus, ou seja perpendicular à reta R, denominando esse ponto, a outra extremidade, de ponto B. Então, o comprimento do segmento AB corresponde, inclusive, à distância entre o ponto A e a reta R. E dos pontos da reta R, o ponto B é aquele que está mais próximo do ponto A. Bem, trazendo isso agora para o exercício em questão, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Temos aqui o eixo Y, aqui o eixo X, digamos que o ponto A de coordenadas menos 2 e 4 seja esse ponto, essa posição, e o enunciado nos diz que S é a reta de equação x mais ay mais b igual a zero, de forma que o ponto A seja um ponto da reta S. Observe que o enunciado cita, sendo A o ponto de S que está mais próximo da origem, então inicialmente A é um ponto da reta S. Então eu vou desenhar aqui, sem muito compromisso, uma reta qualquer que passa em A. Digamos que S seja essa reta aqui, ó, que eu estou fazendo o desenho. Ora, de todos os pontos da reta S, será que A é de fato o que está mais próximo da origem, ou seja, do ponto de coordenadas 0 e 0? A gente sabe que o ponto que está mais próximo de um ponto fora de uma reta é um ponto que forma o segmento de maneira a ser perpendicular à reta. Ou seja, nesse caso, o ponto da reta que está mais próximo da origem não é o A, porque observem pelo desenho que o perpendicularismo ele ocorre num ponto que não é o ponto A, aqui formando um ângulo de 90. Então, de acordo com esse meu desenho, essa reta que eu tracei não pode ser a reta S, porque dos pontos da reta S, nesse caso, o A não seria aquele que estivesse mais próximo da origem. Então, isso mostra, na verdade, um caminho para nós determinarmos o desenho correto da reta S, para compreendermos bem essa situação. Ao traçar o segmento que une o ponto A até a origem, esse segmento ele precisa ser perpendicular à reta, passando em A, para que A seja o ponto da reta S mais próximo da origem. Ou seja, observe que, ao desenhar a reta S nessa posição, de modo que agora esse segmento seja perpendicular à reta, de fato, de todos os pontos dessa reta, que agora sim eu vou denominar como sendo a reta S, de todos os pontos de S, A é aquele de fato mais próximo da origem, que é o ponto aqui que eu vou chamar de O. Então esse é o desenho que ilustra de maneira correta o enunciado. Ele está dizendo que essa reta S é uma reta cuja equação é dada por x mais ay mais b
igual a zero. E aí ele pede, com essas informações, que nós determinemos o valor da soma dos coeficientes A e B, que, por enquanto, nós ainda não temos. Então, como é que eu vou determinar o valor dos coeficientes A e B? Bom, eu vou obter a equação da reta S e comparar com essa equação dada. Se eu determinar a equação de S e comparar com essa equação, eu vou diretamente descobrir os valores de A e B. Mas vale lembrar que para nós descobrirmos a equação de uma reta, a fórmula para dar a equação é dada por y menos y0 é igual, vamos chamar aqui de m, a inclinação, m que multiplica x menos x0, onde m é o valor da inclinação da reta e os valores x0 e y0 correspondem às coordenadas de um ponto que pertence a essa reta. Nós queremos determinar a equação da reta S, para podermos obter esses coeficientes. Então, se essa deve ser a equação da reta S, eu preciso de um ponto da reta S, conhecido, as coordenadas, e a inclinação dessa reta. Ora, um ponto eu já tenho, que é o próprio ponto A. O ponto A é exatamente um ponto que pertence à reta S. Então, eu posso escrever que x0 e y0 é dado por menos 2 e 4. O que nos falta agora, então, para obter a equação definitiva de S, é o valor de sua inclinação. E aí, para obter a inclinação, observando que o segmento A é perpendicular à reta S, significa dizer que as retas OA, a reta que passa em O e A, a reta suporte de OA e a reta S, elas são perpendiculares. E quando duas retas são perpendiculares, há uma relação muito específica entre as suas inclinações. Quando duas retas são perpendiculares, o produto de suas inclinações é igual a menos 1. Ou, de outra forma, a inclinação de uma reta, digamos, da reta S, em vez de usar aqui a letra A para inclinação, eu estou usando M. Então, a inclinação da reta S, que eu vou denominar como MS, é igual a menos 1 dividido pela inclinação da reta que passa em O e A. Ou seja, uma inclinação é o inverso da outra com sinal trocado. Então, como nós temos na reta que passa em O e A os dois pontos conhecidos, ou seja, o ponto O de coordenadas 0, 0 e o ponto A de coordenadas 2 e menos 2 e 4, para obtermos a inclinação da reta que passa em O e A, basta usarmos a variação do y sobre a variação do x. E uma vez encontrada essa inclinação, eu encontro a inclinação da reta S pelo perpendicularismo dessas retas. Basta inverter e trocar o sinal. Então, voltando, a inclinação da reta que passa em O e A, a variação do y, 4 menos 0, 4. Dividido pela variação do x, menos 2 menos 0, menos 2. Então, a inclinação da reta que passa em O e A é menos 2. O que significa dizer que a inclinação da reta S é o inverso, com o sinal trocado, ou seja, é igual a meio. Então, se a inclinação da reta S é igual a meio, e a reta S passa pelo ponto menos 2 e 4, de coordenadas menos 2 e 4, podemos, dessa forma, obter a equação de S, jogando, então, na fórmula. Y menos y0, que é 4, é igual a meio, que é a inclinação, que multiplica x menos menos 2, ou seja, x mais 2. Então, aqui, como a equação que nós vamos comparar está na forma geral, então vamos determinar essa equação também na forma geral. Então, para isso, eu vou jogar esse 2 que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Ou seja, multiplicando por 2 de ambos os lados, nós temos 2y menos 8, né? Passei o 2 multiplicando, é igual a 1 que multiplica x mais 2, ou seja, x mais 2. E aí, como o coeficiente de x aqui na equação de S é 1, para manter esse coeficiente 1, eu vou jogar 2y menos 8 para esse lado da equação, da esquerda para a direita. Então, passando 2y e menos 8 para o outro lado, nós teremos
x menos 2y, menos 8 vai estar somando dos dois lados, mais 8 mais 2, ou seja, mais 10, é igual a zero. Essa é a equação da reta S. Como essa equação foi dada como x mais AY mais B igual a zero, significa dizer que nós temos diretamente que A é igual a menos 2 e que B é igual a 10. Ou seja, quando o problema nos pede o valor da soma, então claramente A mais B, menos 2 mais 10, resposta é igual a 8.